Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 1. Sou o professor Anderson Novaes Martinhão e hoje a gente vai começar o nosso estudo da geometria plana, tá? Nesse vídeo eu vou fazer só uma introdução histórica da como se organizou a geometria, né, com o passar dos anos. Também explicar um pouco como vai ser a organização da disciplina, né, com relação aos como que a gente vai estudar a geometria, né? Bom, acho que a geometria surgiu ali aproximadamente ali no Egito Antigo, tá? Acho que todo mundo talvez no ensino médio deva ter visto aquele problema que os egípcios tinham, que bom, eles faziam lá as plantações, né, de onde eles colhiam os alimentos e tal. E durante as chuvas, né, o rio Nilo alagava, subia o nível, cobria todas as fazendas, né? E depois que a temporada de chuvas passava, o nível baixava e voltava ali ao normal, né? E as terras voltavam a ficar assim propícias para o plantio. O que acontecia? Eles tinham um problema que era depois que as águas baixavam, determinar a porção de terra que cada, digamos assim, fazendeiro tinha direito, né? Eles precisavam ter formas de medir, né, as propriedades, certo? Provavelmente foi por isso que essa é o embrião da geometria, tá? Tanto que o nome geometria vem do grego, né, que significa medir a terra, né? Nessa época, né, ali 4.000 anos atrás mais ou menos, a geometria não era nem um pouco intuitiva, tá? Era só basicamente regras práticas que as pessoas adotavam utilizando basicamente a experiência, né? E como eu falei, a principal objetivo ali era nas medições, né? Medir ali os lotes das propriedades, tá? A geometria, um caráter formal, baseado em teoremas, proposições e assim por diante, começou com os gregos, tá? Provavelmente com Tales de Mileto, né? A gente pode afirmar isso. E com Pitágoras, tá? Lá na Grécia Antiga. Dessa época, a obra mais famosa nossa geometria é o livro, na verdade é uma coleção de livros, né? É um tratado matemático, digamos assim, chamado Os Elementos de Euclides, tá? Essa coleção de livros Elementos é assim, é a segunda obra mais editada da história da humanidade, só perde para a Bíblia, tá? Então foi nesse trabalho que Euclides pegou toda a geometria que era feita, tá? Desde lá dos egípcios até ali na Grécia com Tales e com Pitágoras, e organizou, né, num sistema que a gente chama de axiomático. Já a gente viu que são axiomas, tá? Ou seja, ele organizou de maneira assim, um sistema formado por algumas afirmações que ele assumia como sendo verdadeiras, e a partir do momento que ele começava a obter, digamos assim, verdades, ou seja, resultados que são verdadeiros, utilizando outros resultados que ele já tem como sendo verdadeiros, tá? Então a matemática basicamente é isso. Vocês vão ver que em todas as disciplinas você tem um teorema, aí você usa esse teorema para provar outro teorema. Aí esse novo teorema você provou, você usa ele para provar um novo teorema, e assim por diante, tá? Teoremas pode pensar assim como sendo verdades matemáticas, fatos, tá? Tudo que é verdadeiro na matemática ali, baseado nas suas hipóteses, é o que a gente chama de um teorema. Então, o livro de Euclides, se você procurar, até hoje é vendido, tá?
Tipo, qualquer loja online você consegue comprar. Só que assim, é um livro escrito lá na Grécia Antiga. Então a maneira como ele é escrito é bem difícil pra gente estudar, tá? Num, com objetivo didático aqui pra gente, tá? Então, a gente vai estudar, não vai ser o livro de Euclides, tá? Nem a maneira como ele fez a geometria. Até porque, entre aspas, tem alguns erros na maneira como ele fez, tá? Por exemplo, quando a gente chegar lá no capítulo 3 do livro, a gente vai ver o conceito de triângulos congruentes, tá? Na matemática, vamos pensar, na geometria, o que significa dois objetos serem congruentes? De maneira bem intuitiva, significa que esses objetos são iguais a menos a localização deles no espaço, tá? Por exemplo, se eu fizer dois círculos, duas circunferências de mesmo raio, é que meu desenho não são iguais, né? Mas imagina que fossem iguais. Na matemática a gente pode falar que elas são iguais, que elas estão em locais distintos do plano, né? Só que a gente fala que elas são congruentes, tá? Então, por exemplo, esses dois triângulos. Sei lá, suponha que esse lado tem a mesma medida desse, esse ângulo é reto aqui, tá? Para todo mundo. Esses dois lados têm a mesma medida, e esse lado e esse também tem a mesma medida. Ó, esses dois triângulos são congruentes, né? É como se eu tivesse um carimbo aqui e fosse no plano ali, desse um carimbo no formato de um triângulo e carimbasse duas vezes ali o mesmo triângulo, a mesma figura, né? A gente não fala que eles são iguais porque eles estão em locais distintos do plano, só que eles são o que a gente fala na matemática congruentes, tá? É a mesma figura menos do local em que eles estão representados, tá? A gente vai definir o que significa triângulos congruentes, mas intuitivamente então é isso. É a mesma figura, só que muda a região do plano em que eles estão. Então, por exemplo, se você pegar esse triângulo e fizer ele só que virado assim, ó, pensa o mesmo triângulo, tá? Com as mesmas medidas. Sei lá, esse ângulo é 90 graus, se isso aqui mede x, aqui é x, se aqui é y, aqui é y, se aqui é z, aqui é z. Da maneira que a gente vai definir lá mais pra frente, esses dois triângulos são congruentes, tá? Só que Euclides, no livro dele, lá nos elementos, ele diz como que ele define triângulos congruentes. São, para ele fala que dois triângulos congruentes se você consegue arrastar um e colocar em cima do outro de maneira perfeita, tá? Até faz sentido isso, só que tem um problema nesse caso aqui, ó. Se eu tenho dois triângulos e um é o... Imagina que eu refleti, imagina que tem um espelho aqui, ó. Esse aqui é o reflexo desse. Eles são congruentes, tá? Tem as mesmas medidas. O desenho não tá muito bom, né? Mas se você pensar como Euclides, tentar pegar esse triângulo e arrastar ele e colocar em cima desse, você consegue fazer isso, só que você tem que sair do plano. Você tem que pegar esse triângulo aqui, ó. Aí pegar essa ponta e jogar aqui. Essa ponta jogar aqui, essa ponta jogar aqui. Aí eles vão encaixar perfeitamente um em cima do outro, então ele vai poder formar aqueles triângulos equivalentes. Só que acontece, para fazer isso, você saiu do plano, né? E lembra, aqui em Geometria 1, nosso universo é o plano. Todos os objetos estão contidos num plano que eu fixei, tá? Então essa noção de congruência de Euclides não é tão rigorosa quanto a gente gosta, quanto nós gostaríamos, né? E além disso, a maneira como ele escreve não é tão fácil, tá? É bem difícil, na verdade, pra gente usar quando a gente quer utilizar no ensino, numa rede pública, no ensino médio, por exemplo, tá? E até no ensino superior. Bom, então a ideia do nosso curso, a gente vai começar a geometria do zero. Pensa assim, eu não tenho nada, tá? Então a gente vai começar com algumas coisas, até utilizando alguns nomes que Euclides utilizava,
tá? Entre eles estão ali os axiomas e os postulados. Também as noções primitivas, tá? Então, o que são axiomas e postulados? Hoje em dia, para a gente é a mesma coisa, tá? São resultados, são verdadeiros, que a gente não demonstra, a gente assume como sendo verdadeiro, tá? Então, Euclides, quando ele fez lá os elementos, ele assumiu 5 postulados, ou seja, 5 resultados que ele assumiu como sendo verdadeiros, que tinham que ser assumidos verdadeiros, porque para conseguir fazer alguma coisa, você tem que ter alguma coisa, né? Você tem que ter algum material para você começar a fazer a teoria, né? E toda teoria matemática é assim, tá? Você tem que ter uma base, digamos assim, tá? O que ele assumiu como sendo verdadeiro são esses 5 resultados, tá? Que são conhecidos como os 5 postulados de Euclides. O que acontece? A ideia é que os postulados sejam o mais simples possível, tá? E mais evidentes possível. Vocês vão perceber isso no começo de geometria, é que alguns resultados que a gente vai demonstrar são óbvios, tá? Por exemplo, a gente vai ver que dadas duas retas no plano, a interseção ou é vazia, né? Quando as retas fossem paralelas, ou é um único ponto. Ou seja, duas retas, quando tem interseção, a interseção é um único ponto. Duas retas distintas, tá? Certo? Ou seja, a gente vai provar que isso aqui não pode acontecer. Eu tenho duas retas, sei lá, RS, e elas se intersectam em 2 pontos. Então a gente vai provar que, entre aspas, aí, reta não faz curva. Isso é óbvio, né? Mas a gente vai conseguir provar utilizando os axiomas, né? Ou seja, os resultados, os fatos, né? Os axiomas, os resultados que nós vamos assumir como sendo verdadeiros, tá? Então a ideia de Euclides é que os postulados têm que ser simples, ou seja, evidentes, certo? Então os 4 primeiros, se for olhar bem, até seguem essa regra, né? O primeiro postulado de Euclides diz: 2 pontos determinam uma reta. E isso é bem óbvio. Se eu tenho 2 pontos A e B, então na geometria plana, tanto faz, tá? No plano ou no espaço, existe uma única reta que contém esses 2 pontos. Ou, em outras palavras, existe uma única reta R que passa pelos pontos A e B. Basicamente é isso que ele assumiu como sendo verdadeiro, tá? Segundo postulado, a partir de qualquer ponto de uma reta, é possível marcar um segmento de comprimento arbitrário. Então, o que significa? O que ele assumiu como sendo verdadeiro? Imagina que você tem uma reta, aí você tem um ponto A. Então, como você consegue marcar um segmento de qualquer medida a partir desse ponto A? Digamos que eu quero marcar um segmento de medida 2. Você consegue, você vai lá e marca um segmento aqui cuja medida é 2. Se eu quero marcar um segmento de medida 5, você vai lá e consegue. Tá? Nesse ponto aqui, então esse pedaço aqui da reta, ó, a medida é 5 e assim por diante. Ou seja, basicamente está falando que a gente pode usar um compasso para criar segmentos, tá? O terceiro, ele está assumindo, né, que o terceiro postulado diz que é possível obter uma circunferência com qualquer centro e qualquer raio, tá? Ou seja, digamos que eu quero construir uma circunferência de raio 2. Qualquer ponto então, do plano, eu vou lá, consigo fazer esse ponto como sendo o centro de uma circunferência de raio 2. Quero fazer uma circunferência de raio de medida 1000. Em qualquer ponto do plano, você vai lá, você consegue traçar uma circunferência com o centro nesse ponto e cujo raio é 1000. Tá? Quarto postulado é que todos os ângulos retos são iguais. Ângulo reto, para quem não lembra, é aquele ângulo de 90 graus, tá? É óbvio também, né? Todos os ângulos de 90 graus têm 90 graus, são iguais, tá? Então, esses 4 primeiros postulados, agora aqui vem um pouco a parte histórica, tá? Satisfazem isso aqui, né? Que ele queria, que são simples de entender e são evidentes, né? Não tem nada muito elaborado aí. Aí só um detalhe, que isso aqui
Esses postulados estão colocados de uma maneira mais simplificada, com a notação que a gente utiliza hoje em dia, tá? Nos livros de Euclides, não é assim que ele escrevia, tá? Era bem mais rebuscado, a linguagem era bem diferente do que a gente usa hoje em dia, tá? Na matemática. Digamos assim que hoje em dia, isso aqui está atualizado, tá? Aí acontece, tem um quinto postulado de Euclides que é famoso, que é esse aqui. Ele diz o seguinte: suponha que tem uma reta R, corta duas retas, S e T, tá? E essas três retas estão no mesmo plano. Como nesse desenho aqui, ó, tem três retas, né? A reta R, a reta S e a reta T, certo? Então a reta R, ó, ela corta as duas retas, tá? Então, o que significa uma reta cortar outras retas? Quer dizer que ela se intersecta com essas retas aí. A interseção entre as retas R e ST, entre R e S e entre S e RT, não é vazia, tá? Aí, o postulado diz o seguinte, que se a soma desses ângulos interiores, né, no caso do desenho aqui, o alfa e o beta, ó, esses ângulos aqui que formam, né, quando R intersecta, corta, né, duas retas ST, vai formar ângulos, digamos, que a gente chama de internos, tá? Esse ângulo aqui que chama de alfa e esse ângulo beta aqui, ó. O postulado diz o seguinte: se esses dois ângulos, né, a soma deles, a soma das medidas, né, é menor que 2 retas, ou seja, menor que 180 graus, então essas retas ST, elas se cortam daquele lado, ou seja, do lado em que os ângulos você está olhando, internos, está olhando, que dá a soma entre eles é menor que 180 graus, né? Então nesse lado as retas ST se cortam, se cruzam, né? Ou seja, tem interseção. Então no desenho aqui, ó, ele está falando o seguinte: se eu prolongar o suficiente, não, se a soma desse ângulo com esse for menor que 180 graus, essas retas têm interseção. Agora, aqui, nesse quinto postulado, aquela ideia de simplicidade e ser evidente, já não é evidente, né? Porque se o ângulo aqui é menor, se a soma desses dois ângulos são menores, né? Opa, esse aqui, ó, desses dois, é porque as retas tem que estar mais ou menos assim, né? Então vai chegar uma hora que elas tem que se cruzar. A gente até consegue ver que é evidente, né? Agora, simples também não é tão simples, né? Só que ele parece que é bem tão elaborado que desde a antiguidade, tá? Já na época, as pessoas olhavam esse postulado e achavam assim: pô, esse aqui não é um postulado, esse aqui é um teorema. Eu consigo provar isso aqui utilizando esses 4 postulados aqui. Ou seja, quando Euclides assumiu que precisava desses 5 postulados, na verdade não, só precisava desses 4 aqui. Então, desde a antiguidade, durante muito tempo, muitos matemáticos tentaram provar, tá, que esse quinto postulado pode ser obtido a partir desses 4, tá? Durante muitos anos aí, tá? Desde a antiguidade, mas nunca ninguém conseguiu provar isso, tá? Que o quinto postulado pode ser deduzido a partir dos 4 primeiros, tá? Porque, como ele fala aqui, ó, toda vez que alguém tentou provar ou ele assumia algum fato que era equivalente ao quinto postulado de Euclides, ou não conseguiu provar ele utilizando só os outros 4 postulados, tinha que pôr mais uma hipótese, assumir outro postulado para conseguir provar esse quinto postulado, tá? Bom, como eu falei, a gente não vai apresentar estudar geometria utilizando, a gente fala, o sistema de axiomatização de Euclides, porque é muito antigo e, de novo, tem até erros lá na forma como ele apresentou, né? Faltam, por exemplo, ele assume alguns termos que falta formalidade. Ele fala de partes, a parte de um todo. Mas o que é uma parte de um todo na matemática? Então, tipo, por exemplo, ele não explica alguns resultados, né? Falta um pouco de rigor em alguns termos que ele usa, tá?
Existem outras formas, outros sistemas de axiomatização que vários matemáticos utilizaram aí, tá? Apresentaram. Tem um famoso que é o de Hilbert, tá? Que também é complicado para os nossos objetivos aqui no nosso curso, tá? O Pogorelov, tá? A gente vai usar o método desse cara, tá? Ele fez um sistema de axiomatização. Quando eu falo sistema de axiomatização, é o que? São aqueles resultados que se assumem como sendo verdadeiros, tá? Para conseguir deduzir novos resultados. Ele fez vários axiomas que ele assumiu como sendo verdadeiros, com o intuito pra gente aqui pra gente vai ter mais um intuito didático, tá? Que tem muitos resultados que a gente vai assumir como sendo verdadeiros. Você vai ver que durante todo o semestre sempre vai aparecer algum axioma que a gente assume como sendo verdadeiro, tá? Simplesmente por fins didáticos, tá? Ok? Aí ele dividiu o texto dele, né, entre a geometria dele, tá? Que é a mesma geometria de Euclides, em vários axiomas divididos em 6 grupos, tá? Não vou ficar explicando cada grupo. Conforme a gente for passando o curso, vocês vão vendo, tá? O livro que vou adotar com vocês, ele é baseado nesse Pogorelov, só que uma axiomatização mais simplificada, tá? Que pode até ser utilizada na educação básica. Então, vamos lá. Conforme a gente for estudando, vocês vão ver que sempre vão aparecer os mesmos nomes, tá? Então, noção primitiva. Isso aqui vai aparecer mais em geometria mesmo, né? Que são conceitos que a gente vai aceitar sem definição. Axioma são resultados que a gente vai aceitar sem demonstração. Tipo, noção primitiva. Vou voltar um pouquinho aqui. O que é uma noção primitiva? Por exemplo, ponto, reta, plano. A gente vai assumir que essas coisas existem e todo mundo sabe o que é. Tá? Não vou ficar... Como eu falei, não dá para começar um negócio do zero. Você tem que ter alguma coisa para começar a construir a matemática, tá? A geometria. Em toda teoria, você tem que fazer isso. Assumir alguns resultados como ser verdadeiros, algumas noções primitivas, alguns axiomas, tá? Axiomas, então, são resultados que a gente assume como sendo verdadeiros sem demonstração, tá? Definição, o que é uma definição? Aí a definição aparece em todo curso de matemática, vai ter um monte de definição. Definição basicamente dá nome para as coisas, tá? Por exemplo, no plano, quando você tem duas retas que não tem interseção, tá? Tem lá duas retas no mesmo plano. Faz de conta que elas não se intersectam, tá? Aqui, ó, não são retas, né? São representações de duas retas, tá? Mas já fica... nas próximas aulas a gente vê. Toma cuidado com isso. Tem duas retas, não tem interseção. Quando acontece isso, você vai ver que vai ter... Essa situação vai nos gerar vários casos interessantes para a gente estudar. Então, por isso, nesse caso, quando duas retas no plano não tem interseção, elas serão ditas paralelas. Então, isso é definir esse conceito. Então, o conceito de retas que não tem interseção são ditas, a gente vai chamar elas de paralelas. Então, estou dando nome, estou definindo que são retas paralelas, tá? Isso é definição. O que é um teorema? Um teorema é um resultado que você consegue demonstrar a partir de outros resultados que são verdadeiros, tá? Então, o que a gente faz é o seguinte: a gente vai começar com os axiomas, que são, entre aspas, teoremas que eu não demonstro, que eu assumo que são verdadeiros. São resultados, são verdadeiros. Aí, a partir desses axiomas, você começa a demonstrar teoremas. E aí vai fazendo uma cadeia de demonstrações. Um teorema implica no outro, que implica no outro, e assim por diante. Toda matemática é assim, tá? Em geometria analítica é assim, em fundamentos é assim, e assim por diante. Teorias conjuntos, etc. Agora, proposição. O que é uma proposição? Proposição, teorema é a mesma coisa, tá? Geralmente a gente chama um resultado de teorema quando você quer... Ele é muito importante pra gente. Você quer dar ênfase. Isso aqui é um teorema. Isso aqui é importante. Você presta atenção, tá? Proposição às vezes nem tanto.
tá? Agora, um menos utilizado, talvez não apareça tanto, é o lema. O que é um lema? Esses 4 aqui, ó, lema e corolário, proposição e teorema, é tudo a mesma coisa. São resultados que são demonstrados a partir de uma cadeia dedutiva de afirmações. Ou seja, de várias afirmações você vai obtendo novos teoremas, tá? É tudo a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa, tá? Aí teorema é quando o resultado é muito importante. Proposição, nem tanto. Aí um lema. O que é um lema? É geralmente um teorema bem mais técnico, que você utiliza ele para demonstrar um teorema. Então imagina assim, você tem que demonstrar um teorema. Aí no meio desse teorema, na demonstração, você tem que provar uma outra afirmação, que meio que foge do escopo daquele resultado. Aí o que uns autores fazem? Pega essa afirmação, prova antes do teorema, enuncia e demonstra essa afirmação antes, chama de lema, aí no teorema você usa. Tá? Então a ideia é um resultado que você demonstra antes da demonstração de um teorema para simplificar a demonstração do resultado importante. Tá? O corolário é um teorema que é uma consequência imediata de um teorema. Tá? Então você provou um teorema. Por esse resultado você consegue concluir uma outra coisa maneira bem direta, tá? Uma consequência, é bem óbvio. Esse novo resultado geralmente a gente chama de corolário, tá? Bom, é assim então que nós vamos organizar o nosso estudo, tá? Nós vamos começar ali, então, só para encerrar a aula, a gente vai começar então assumindo algumas noções primitivas, em alguns axiomas, que são resultados que a gente vai assumir como sendo verdadeiros. Daí a gente já na próxima aula começa a ver os primeiros resultados, tá? Os primeiros teoremas que a gente consegue até demonstrar a partir dos axiomas. Então assim, no começo a gente tem muito resultado que você vai assumir como sendo verdadeiro. Aí depois, conforme o tempo vai passando, a gente consegue... imagina assim, uma casinha que você está construindo, vai pondo um tijolo em cima do outro. Então o alicerce ali são os axiomas. Tá? Os primeiros resultados você assume que são verdadeiros. Aí a partir desse você consegue construir colocando um tijolinho em cima do outro. São os teoremas. Tá? Aí você sempre precisa do anterior para colocar o de cima. Tá? Bom, gente, a aula de hoje ficando por aqui. Aí na próxima aula a gente começa a parte da teoria para valer, tá? Até lá então.